podermos iniciar a aula. A gente vai começar a falar do conceito da integral. Quando a gente está lá no cálculo 1, no finalzinho do cálculo 1, aqui na Univasf, a gente ainda trabalha um pouco da integral. E para o início do cálculo 2, é esse ponto de partida que a gente vai ter. A integral que tem um conceito, um apelo geométrico bastante importante, e a gente vai trabalhar mais essa parte quando estiver trabalhando a parte de integral definida. E aí, a gente vai começar hoje com uma revisão um pouco lá do cálculo 1. Não tem como falar de integral se a gente não lembrar imediatamente do conceito de derivada, das regras de derivação. É essencial que a gente lembre daquelas regras para poder continuar no cálculo 2. Então, vamos começar com o seguinte questionamento. Imagine que a gente queira calcular a determinada velocidade de uma partícula num instante, digamos 3 segundos, e aí você precisa conhecer a função espaço, que nesse caso está aqui, ó. A gente tem S de t igual a 2t menos t ao quadrado. O que está querendo dizer isso para a gente? Que a cada t, o espaço percorrido da partícula vai ser dada por isso. E aí, como é que a gente faz para calcular a velocidade usando só o que a gente tinha lá da parte de derivadas? Como é que eu encontro a velocidade v de t nesse tempo 3 segundos? Se alguém quiser falar aí no áudio, pode falar, tá? Para a gente continuar. Então, vamos lá. Quando a gente está querendo encontrar a velocidade, lá no cálculo 1, o professor deve ter comentado que para achar a velocidade, basta derivar a função espaço. Pronto, então vamos lá. Então, como a gente estava falando, você tem a função velocidade, que você quer descobrir, tem a função espaço, que é dada como 2t menos t ao quadrado. Então, o que é que a gente tem que fazer para encontrar a função velocidade conhecida a função espaço? Lá do cálculo 1, vocês têm que basta derivar a função espaço. Então, você tem essa função aqui, ó, 2t menos t ao quadrado. E aí, de derivação, regras de derivação lá de polinômio, a gente sabe como derivar isso, que vai dar exatamente 2 menos 2t. Então, essa é a sua função velocidade. O que a gente quer ainda é encontrar essa função velocidade no ponto t igual a 3. Ou seja, eu vou pegar essa função velocidade e vou ter que aplicar nesse ponto t igual a 3. E onde é que a gente vai aplicar isso? Você tem aqui, ó, v de t igual a 2 menos 2t. Se eu quero para o ponto t igual a 3, basta substituir. E aí a gente vai chegar em 2 menos, substituindo aqui, ó, 2 menos 2 que multiplica 3. E aí a gente encontra menos 4. Isso aí seria a nossa função espaço. Mas agora o questionamento que é a função velocidade. Ou seja, está desacelerando, né? A gente pode pensar nesse formato. Mas agora, qual é o nosso questionamento? Imagina que a gente conheça a função velocidade, mas não conheça a função espaço. Então, a gente vai fazer uma pergunta inversa. Quem é a função espaço desde que a gente tenha a função velocidade? Se você quer descobrir isso daqui, ó, sabendo quem é isso daqui. Ou seja, a pergunta que a gente quer fazer, já que é o inverso, é exatamente a gente vai trabalhar com a definição aí de primitiva. E é aí que começa a aparecer para a gente
o que a gente vai conhecer logo mais como a integral. Então, você tem aqui a função, você quer encontrar essa função espaço, e aí, para isso, deixa eu aparecer aqui, a gente quer fazer essa pergunta aqui, ó. A gente quer descobrir isso daqui. Quem é essa função S de tal maneira que quando você derive, dê a velocidade que você já conhece. Essa velocidade que a gente sabe que é 2 menos 2t. E aí, essa ideia, para várias funções, a gente consegue fazer esse jogo mentalmente. Porque aqui, ó, se a velocidade é isso, eu quero chegar na opção espaço, e eu sei que essa velocidade surgiu de uma derivação, então quem é que eu derivo que dá 2? Então, imediatamente você já imagina, se eu derivar 2t, eu chegaria a 2. Quem é que eu derivo agora para dar menos 2t? Seria menos t quadrado. E aí, com isso, a gente tem aqui a função espaço que a gente estava procurando. Só que agora, o questionamento é, será que existe outra maneira de representar essa função espaço, de modo que a velocidade permaneça sendo representada por 2 menos 2t? E aí, será que essa possibilidade é única? Vamos imaginar que você tenha a resposta claramente vai ser não. E aí a gente vai mostrar por quê. Vamos imaginar que você tenha uma função espaço agora, onde na dependência do t não variou, mas apareceu agora uma nova constante, ó. Vamos imaginar aqui que apareceu um 5 e que apareceu um 7. Esquece a questão de velocidade, questão de espaço agora. Vamos olhar só como função. Tenho essa função S. Quando você deriva, tem que dar isso daqui. E, de fato, dá. Aliás, aqui é um 2, tá, gente? Aqui é um 2. E aqui também é um 2. Então, é 2t menos t ao quadrado mais 5. A gente sabe que a derivada de uma constante é zero. Então, por isso que não está aparecendo aqui. E da mesma forma aqui. E perceba que essas duas funções são funções diferentes. Isso representa um e essa está representando outra. Porém, quando você deriva, o que a gente está chegando é exatamente na mesma função. Tá ok até aí? Se tiverem dúvidas, podem ir falando que a gente vai voltando, tá? Então... E aí a gente define agora o que para a gente é uma primitiva ou também conhecida como a antiderivada. Vamos imaginar que você tem uma função f, você tem aqui, ó, uma função f, definida num determinado intervalo. Como é que a gente vai definir uma função primitiva? Como é que a gente vai definir uma função primitiva para essa função f em questão aqui? A gente define dessa forma. Eu preciso descobrir uma nova função, que aí eu estou chamando de f grande, de tal modo, quando eu derive ela, dá exatamente a f que a gente tinha lá no início. Então, recapitulando, descobrir uma primitiva da função fzinha é você encontrar uma outra função, fzão aqui, que quando você derive, encontre exatamente a função f de x. Só que aí, como a gente já mostrou no exemplo anterior, pode ter
ter primitivas diferentes para uma mesma função. Como a gente vai ver nesse exemplo agora. Imagina que você tenha essas 6 funções aqui. A primeira delas é x ao quadrado. Quando deriva x ao quadrado, quanto é que daria? Você deriva isso aqui, daria 2x, né? Da mesma forma, se você deriva x ao quadrado mais 1, também daria 2x. Se você deriva x ao quadrado menos 6, também daria 2x. Então, a gente começa a perceber que existe várias funções primitivas para uma mesma função. Nesse caso, como é que a gente poderia ler isso? Cada fzão desse aqui seria uma função primitiva para isso. Perceba que aqui, ó, o começo da função está igual. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. O que está mudando é essa constante. E essa constante é um número real. Se é um número real, existe uma infinidade de maneiras que eu poderia construir essa função f. Logo, você vai ter um conjunto de primitivas para representar uma mesma função fzinha aqui. Da mesma forma, pegando de novo funções que a gente já conhece lá do cálculo 1. Se você tem a função seno de x, a gente derivar, o que é que a gente vai encontrar derivando a função seno de x? E aí, vamos voltar lá para o cálculo 1 e lembrar isso daí. Quando você deriva seno, o que é que a gente encontra? Cosseno. Se deriva a função cosseno, a gente iria encontrar menos seno. E outra função também bastante utilizada é a função ln. Se a gente deriva a função ln de x, o que a gente vai encontrar é exatamente 1 sobre x. E aí a ideia agora é, a gente já começa a perceber que existe várias primitivas que podem representar a mesma função, como a gente acabou de dizer. E aí leva a esse teorema. Ó. Se você tem duas funções contínuas num determinado intervalo, tais que as derivadas são iguais, então imaginam que as primitivas são iguais, elas são iguais das funções que vieram a menos de uma constante. Nesse caso, eu estou representando aqui G igual a F mais K para todo x que pertence a esse intervalo. E aí, com isso, o que a gente começa a perceber é que a gente pode reunir todas essas funções primitivas f de x mais k, que vão dar, que aí a gente vai ter infinitas primitivas para uma mesma função f, num conjunto só. E aí é o que vai ser definido para a gente logo mais. Vamos olhar para esse exemplo agora. Eu tenho uma função x elevado a 4 sobre 4. Todo mundo concorda que ela claramente é uma primitiva para a função x ao cubo. E aí eu coloquei já a resolução. De fato, para ela ser primitiva dessa função aqui, é preciso que quando eu derive essa função f de x, apareça essa função x ao cubo. De fato, quando usando as regras de derivação lá do cálculo 1, quando a gente deriva aqui, ó, o que é que acontece com o 4? Potência, você vai ter aí, ó, vai descer, né? Então, vai aparecer um 4. Esse 1/4 você pode guardar ele um pouquinho, porque ele é sua constante. Na potência, subtrai 1. Então, a gente vai ter 4x a terceira dividido por 4, que vai dar exatamente x ao cubo. Ou seja,
essa função, 1/4 de x à quarta é uma primitiva para a função x ao cubo. Mas ela é única? Não. Para qualquer k que a gente pegar real, essa função aqui também, ó, eu vou chamar aí de uma função g. Essa função g, que é 1/4 de x à quarta mais k, também é uma primitiva para x à terceira. Então, é uma maneira da gente representar todas as primitivas da função f. E aí eu coloquei para vocês agora uma tabela de funções que são bastante utilizadas. A gente não vai sair mexendo com elas agora, mas depois seria bom que vocês olhassem, porque são primitivas, digamos, imediata. Por exemplo, aqui, ó, bem simples. Se você tem uma função x elevado a n, quem é a primitiva dela? Aí você tem que se perguntar o quê? Quem é a função que, quando eu derivo, vai dar x elevado a n? Aqui eu já estou colocando para vocês, que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. De fato, quando fosse derivar aqui, o n mais 1 que está na potência desceria, né? Então, passaria multiplicando. Então, ficaria n mais 1, que cortaria com n mais 1 do denominador. E no expoente, ao invés de n mais 1, apareceria n mais 1 menos 1, que seria exatamente o n. Então, a gente mostrou aí. Vamos pegar outra aqui, ó. Como mostrar, por exemplo, que a tangente de x é exatamente uma primitiva para secante. Ou seja, eu teria que derivar a função tangente de x e tentar chegar nessa função secante. Aí, de novo, como é que a gente vai fazer isso? Ah, eu sei que a tangente de x pode ser escrita como um quociente, né? Que é quem? Seno de x sobre cosseno. E aí, lembra as regras de derivação da derivada, aplica e você vai chegar exatamente em secante ao quadrado de x. Lembrando que secante é 1 sobre cosseno. Então, fica como exercício para vocês, uma tarefinha aí de casa, provar essas primitivas aqui, que todas as primitivas são das respectivas funções como estão aí no quadrinho, tá? E agora, a gente vai poder, enfim, definir a nossa simbologia de integral. Lembra que a gente falou que f de x mais k era o conjunto de todas as primitivas para a função f de x. Ou seja, quando você deriva isso daqui, você tem que encontrar exatamente f de x. E aí a gente pode dar nomezinho a essas partes. A gente vai chamar essa parte aqui de integrando, e isso é exatamente a família de primitivas para a função f. Então, pegando aqueles exemplos que a gente já citou no início da aula, você coloca aí, ó, integral de x, quem é, de novo, quem é a função, finge que a gente não sabe isso aqui ainda, quem é a função que quando eu derivo dá exatamente o próprio x. Vamos derivar isso aqui, ó. Derivada de x ao quadrado. Vocês estão vendo os rabiscos aí? Confirmem, por favor. Ah, então a Amanda respondeu que não está vendo. Eu não vou rabiscar aqui. Mas aí vamos olhar aqui para esse x ao quadrado. Quando você deriva x ao quadrado, o que é que aconteceria? Ficaria 2x, né? Então, o 2, que acabou de descer, vai cortar com o denominador, né?
Quando você divide aí dá 1, então você vai estar chegando apenas em x elevado a 1, que é a nossa x. Da mesma forma aqui, ó, quando você deriva a função seno, dá exatamente o cosseno. Quando você deriva menos cosseno, daria seno. Lembra, a derivada da função cosseno é menos seno. Então, por isso aqui tem esse joguinho do sinal que a gente precisa lembrar. E da mesma forma, você tem aí x ao quadrado, quando você deriva, de novo, está dando 2x. Então, a gente simplesmente pegou toda aquela simbologia de trabalhar com primitivas e reescreveu num novo símbolo, que foi no símbolo da integral. E aí, ela, por sua vez, ela tem algumas propriedades. A gente já usou, inclusive, de forma indireta. A primeira delas é exatamente quando você tem uma constante multiplicando uma função. Imagina que você tem integral de 2x, como no exemplo passado. Esse 2, essa constante, você pode colocar fora da integral, resolver a integral e no final multiplicar de novo por ela. Da mesma forma, se você tem uma soma de funções ou subtração de função. Preste atenção, ó. A gente só vai poder fazer essa separação quando a gente estiver trabalhando em soma ou subtração. Produto, não. Divisão, não. Não ainda. Não com essas regras que a gente está mostrando aqui. Então, a gente sabe que se tem uma constante, a constante pode ir para fora da integral. Se você tem uma soma ou subtração de funções, você pode separar, cada uma resolver separadamente. E aí, vamos resolver agora o seguinte exemplo. Eu vou chamar o exemplo, e aí quem tiver lápis e papel, tenta fazer rapidinho também, são exemplos simples, para a gente continuar. Tem integral de x ao cubo mais raiz quadrada de x. Da propriedade que a gente acabou de ver, a gente vai poder fazer o quê? Você vai poder separar como integral de x ao cubo mais integral de raiz de x. Quem é a integral de x ao cubo? E aí, alguém tem algum palpite aí? Pode falar no áudio de quanto será o valor dessa integral? Ninguém? Quem é a integral de x ao cubo? A gente vai ter exatamente o quê? Vai aparecer x à quarta sobre 4. Lá, quando a gente estava naquele quadrinho, a gente mostrou quando tem x elevado a n, né? Ou seja, vai acrescentar 1 na potência e divide por esse valor que ficou na potência lá no denominador. E da mesma forma, e raiz de x, como é que eu faço? Lembra, toda vez que você tem radiciação e potências, a gente sabe que elas são inversas. Então, raiz de x, ele poderia ser escrito como x elevado a meio. E aí você faria o mesmo processo. X elevado a meio mais 1, que daria 3 meios. Então, x elevado a 3 meios, de novo, poderia voltar na sua forma de radical, dividido por 3 sobre 2. Quando você divide por 3 sobre 2, iria inverter esse denominador. Então, apareceria aí 2 terços. Da mesma forma, vamos tomar esse exemplo aqui agora. Integral de 3x à quinta menos 1. Usando as propriedades de integral. Da primeira propriedade, ó, integral de 3x à quinta, o 3 poderia ficar fora, né? Faria integral de x à quinta. Quem é integral de x à quinta? Soma 1 no expoente e divide por esse valor, ou seja, x à sexta sobre 6.
Quem é a integral de 1? Quem é a função que você deriva que vai dar 1? É o próprio x, né? Então, aí, a gente vai resultar isso daqui, ó. Tuane, mas de onde é que está saindo esse meio? Lembra, você tinha x à sexta sobre 6. Mas tinha um 3 que era constante aqui fora. Então, 3 dividido por 6, simplificando aí, a gente vai encontrar exatamente meio que multiplica x à sexta menos x mais k. Gente, perceba que a gente sempre está acrescentando essa constante k. Essa constante k aqui, a gente sempre está acrescentando ela. Você pode chamar de c, de qualquer letra. Isso é um valor real. Por quê? Porque a menos de uma constante, quando você deriva essa função aqui, dá exatamente a função que você estava querendo descobrir. E isso sai lá daquele teorema que a gente apresentou alguns slides atrás. E aí vamos para mais um exemplo. O exemplo agora ele diz o seguinte: determinemos a única solução de uma função y na dependência de uma variável x, tal que, essa é a simbologia para a derivada, né? Acho que vocês já lembram disso. A derivada de y com relação a x é exatamente x ao quadrado. E, além disso, quando você pegar essa função y, aplicar no ponto zero, vai ter que resultar 2. Então, peraí. O que a gente vai ter que fazer? A gente quer descobrir y. Você quer descobrir uma função sabendo quem é a derivada. Essa daí eu vou esperar que vocês respondam, tá? Vamos pensar aí. Quem é essa função y que, quando eu derivo, dá x ao quadrado? E aí, quem é que vai ser? Vamos, Flávia. Exatamente, Flávia. X ao cubo sobre 3. Mas será que só essa função cumpre? Se eu colocasse x ao cubo sobre 3 mais 5, por exemplo, poderia derivar e encontrar exatamente x ao quadrado? Encontraria, né? Só que aí o que a gente tem? A gente tem uma condição a mais. A gente sabe que, além de integrar a função x ao quadrado para descobrir quem é a função primitiva, que, como Flávia falou aí, era x ao cubo sobre 3, além de fazer isso, a gente precisa encontrar esse k, porque a gente quer encontrar quem é essa função y. Isso é um problema que a gente conhece como problema de valor inicial. Você quer a função numa determinada condição inicial, que é no ponto zero que ela seja 2. Só que perceba que essa função que a gente acabou de encontrar é exatamente a função y. Concorda até aí? Se ela é a função y e eu quero aplicar no ponto 2, aplicar significa substituir. Então, quando a gente substituísse, vai estar encontrando aí o quê? Substituir no ponto zero. 0 ao cubo é 0, mais k, o k daqui, tem que dar 2. E aí a gente encontra uma condição para o k, que era o único termo lá dessa equação, dessa função, na verdade, que a gente não sabia. Então, agora a gente tem aí que a gente pode escrever essa função y aqui, ó, que é o que a gente quer, como x ao cubo sobre 3 mais o valor de k, que é exatamente o nosso 2. Ou seja,
Encontramos quem era a função, determinamos quem era a função que a gente estava buscando, como a gente está aqui nesse slide. E aí, agora, a primeira questão é, a gente conseguiu definir o que era uma integral? Definimos. Isso a gente definiu uma integral indefinida. Perceba que a gente sempre vai ter em integrais indefinidas o valor dessa constante aqui. Sempre aparece isso. Na próxima aula, a gente vai começar a descobrir quando não ter esse casinho aí, que é exatamente o tema de integrais definida. Ou seja, você vai ter um ponto onde você vai começar o estudo e um ponto onde você vai terminar o seu estudo. Então, na próxima aula, a aula de hoje acabou aqui. Na próxima aula, o que é que a gente vai ver? Integrais definidas e o teorema fundamental do cálculo. O próprio nome já está dizendo aí a importância dele para a gente. Então, também vai ver, após isso, algumas aplicações.